Olá pessoal, professor Yuri novamente, hoje para mais uma aula de PHP. A gente segue desenvolvendo o nosso sisteminha do Helpdesk e hoje a gente vai tratar como que a gente dá logoff, ou seja, encerra uma sessão aberta pelo usuário. A gente aprendeu que variáveis de sessão são variáveis criadas do lado do servidor e à medida que uma aplicação faz uma instância, ou seja, acessa o nosso servidor, essa variável de sessão é criada. Então essa variável de sessão ela tem uma validade, uma vida útil, até que a gente termine essa sessão. Então a gente pode terminar essa sessão de forma intencional ou não. Então eu crio a sessão, dou para a variável um valor, e ao momento que eu quiser desconectar essa instância, ou seja, a aplicação do lado do cliente, a hora que o cliente logou, eu preciso terminar essa sessão ou eliminar esse valor da minha variável de sessão. Então, para compreender melhor sobre isso, vamos abrir o Sublime Text. Então, a ideia aqui é a gente criar um linkzinho, que vai ter no nosso sistema, que ao clicar nesse link, a gente terá o logoff, ou seja, sairá daquela sessão. Então, aqui no nosso sistema, eu vou logar, normalmente com o usuário correto. Ele vai conseguir logar, ou seja, criou a nossa variável de sessão, então a minha sessão está aberta e garantida. A minha ideia, então, é criar um link no nosso navegador, aqui no nosso sistema, aqui nesse navegação, um link sair. Então, quando eu clicar em sair, o meu sistema será desconectado, ou vou deslogar, ou vou eliminar essa variável de sessão. Então, vamos lá para o home.php. Aqui no home.php, eu venho aqui até no nav, o navbar. Essa navbar representa essa barrinha aqui, tá? Depois você pesquisa mais sobre esses elementos HTML, alguns que vocês não conhecem, vocês pesquisam na documentação. Então eu já tenho uma classe criada, vocês também pesquisam sobre ela. Então aqui dentro do navbar eu vou criar uma UL, aqui depois desse linkzinho aqui, eu vou criar uma UL, uma lista não ordenada, certo? Dentro dessa lista não ordenada, eu vou ter um LI, que é o item list, se vocês não lembram, se vocês se lembram. E dentro desse item list, eu vou ter um link com o A, com o href. E aqui dentro eu vou ter a opção sair. Ok. Aqui no meu L eu vou dar uma classe para ela, vou chamar a classe CSS dela, que é a navbar. Traço nav. E no meu LI eu também vou ter uma class, que é a navItem. Aqui no meu linkzinho eu também tenho uma class. Depois vocês pesquisam sobre essas classes, que eu já tenho elas criadas no meu CSS. De navlink. Aqui no meu href, ou seja, para onde ele vai ser direcionado, eu vou dar o meu arquivo que eu criarei logo em seguida. Ele vai se chamar logoff.php. Então a ideia aqui é eu ter um linkzinho que ao clicado me chamará este arquivo que fará o logoff, ou terminará a sessão, a minha classe, terminará a minha sessão
que está ativa, né, quando o usuário se logou. Então eu vou criar uma UL aqui debaixo deste link. Eu vou dar uma classe para ela, da navbar. Certo? Aqui eu tenho uma LI, né, que é o item, e dentro desse item eu tenho um link, né, um linkzinho sair, que vai chamar esse arquivo logoff.php. Então tudo salvo, vamos só testar se funcionou na nossa página. Vamos abrir a nossa página, vou dar um F5 aqui para atualizar, tá lá, né, a gente criou aqui o linkzinho de sair. Porém, ao clicar, né, como o objeto ainda não existe, retornou um erro. A gente só criou esse linkzinho. Então, vamos copiar essa parte que a gente criou para os outros arquivos, né, para abrir chamado e consultar chamado. Então, vamos lá, aqui em abrir chamado, basta eu localizar aqui o navbar. Está aqui embaixo do body. Aqui embaixo desse link. Então eu copio aqui, né? Salvo também e venho aqui no consultar chamado. Também localizo o meu navbar. Está aqui debaixo do body. Pronto. Então com as minhas 3 páginas, né, que vão possuir esse linkzinho para sair. Ou seja, né, que chamará o meu arquivo que fará o logoff da minha página ou do meu sistema. Então tudo salvo. Aí, se a gente for agora nas minhas outras páginas, né, aqui na home eu tenho o linkzinho para sair. Aqui para abertura de chamada eu tenho o linkzinho para sair. E aqui no consultar chamado eu tenho também o linkzinho para sair. Ok? Então, para dar sequência aqui, agora a gente precisa criar esse arquivo, né, que vai ter nossa lógica para sair, para encerrar a sessão. Eu venho aqui em helpdesk, vou criar um novo arquivo, vou chamar esse arquivo de logoff.php. .php, salvei, só vamos ver se é esse mesmo. Logoff.php. Vamos criar aqui o nosso arquivinho PHP simples, nossa estrutura PHP. Bom, então para a gente terminar uma sessão, né, eliminar, a gente tem 2 opções. Ou a gente pode remover itens do array, né, do array session, que vocês lembram que é uma super global. Ou então a gente pode destruir a variável, ou seja, a super variável, né, a super global session. Então a gente tem essas 2 formas. Aqui na nossa primeira forma de remover itens, a gente tem uma função nativa para remover itens, né, ou índices. Na verdade não é item, tá? É índices. Remover índices do array. Então a gente tem uma função nativa do PHP que ela funciona para qualquer tipo de array. Então você pode usar para qualquer tipo de array para remover índices, inclusive das super globais get e post, né? Essa função é a onset, tá? Ela serve para remover índices específicos das minhas variáveis que são arrays. E eu tenho aqui para destruir a variável session, ou seja, eliminar, né, eliminar essa variável, né, eliminar o funcionamento dela, ou seja, a criação dela, eu tenho session destroy. Ela elimina por completo a sessão. Certo? Então eu tenho essas 2 possibilidades. São essas 2 funções nativas. A primeira elimina um índice, né, do nosso array, que a gente criou um índice, né, de conectado, ou então ela destrói o array inteiro.
da minha variável super global session, né? Que é um array. Então, para a gente começar, vamos primeiro remover um índice. Então, antes de mais nada, quando a gente for trabalhar com a sessão, a gente tem que dar o session start. Então, todo arquivo que eu tiver que trabalhar com essa variável de sessão, eu tenho que dar o session start, igual a gente fez na outra videoaula. Session start, ok? Para mim inicializar a minha sessão ou a minha super global, né, session. E para a gente visualizar o que ela tem, vamos dar aqui um print R para a gente ver o que a super global possui, né? O que a gente já criou nela. Session, ok. Para ficar mais fácil de visualizar o que ela guarda, vamos dar aqui um echo pré, né? Para ficar visualizado para ficar colocando em linhas, né? Caramba. Echo, aqui também fechando o nosso pré, para visualizar melhor esse print R. Então aqui eu estou inicializando a minha variável, né? Inicializando a sessão, ou seja, criando a super global, que ela já foi criada, né? E armazena o valor aqui a partir do momento que a gente faz o login corretamente, né? Ela já assume dentro da minha super global um índice com um valor, né? Se foi logado ou não. Então eu estou dando um session start para inicializar nesse arquivo e estou exibindo ela em tela, só para a gente ver o que ela guarda, para a gente praticar aqui a remoção. Então, para ficar mais interessante vocês compreenderem melhor, vamos lá no valida login, né, que é o meu arquivo que cria a minha sessão, né, ou que seja, que dá um valor, um índice para a minha sessão. E aqui, ó, eu vou criar outros dois valores, só para a gente enxergar como que essa variável está funcionando. Eu vou criar aqui outro índice. Vou chamar ele de x. Vou dar valor para ele aqui de ok. E vou criar outro aqui que vai ser o índice y. Esse aqui é só para a gente treinar, tá, gente? Vou chamar aqui ok2. Então eu tenho essa minha variável, né, a minha sessão criada. Se meu usuário foi autenticado, a minha session vai receber 3 índices, né? A minha super global session, que é o array, vai ter um índice autenticado, um índice x e o índice y. Para cada um deles, estes valores. Lembrando, se o usuário for autenticado. Bom, então tudo feito, vamos salvar. Vamos salvar o logoff também. E olha só, agora vamos voltar aqui no meu index.php, certo? Na minha primeira página, vamos logar corretamente. Eu com o meu usuário aqui, testes. Loguei com ele corretamente. Olha só, ao clicar em sair, né, eu vou chamar o logoff e vou apresentar os valores que a minha super global session possui, né? O autenticado, que neste caso é sim, porque o usuário existe no nosso banco. O X, né, que eu coloquei lá, e o Y. Tá ok? Ok e ok2. Então a gente tem, né, os valores da minha super global apresentado. Tenho três índices. Então, utilizando agora a nossa função nativa, né, unset, eu vou remover um desses valores. Eu vou dar aqui unset, a minha super global, né, session, e vou remover o índice x, que é o índice que a gente criou, né, que é o índice que a gente criou lá no nosso valida login, ó. Session, vou remover este índice que criou, ok? Então, eu removendo esse índice que eu criei, eu vou só printar novamente para a gente visualizar como que agora ficou a minha super global. Então, tudo salvo.
Volto lá no nosso sisteminha, vou voltar aqui. E ao clicar em sair, veja bem, eu tenho, né, o meu índice criado com meus 3 valores. Depois do unset, eu tirei o índice X. Então, né, eu eliminei com sucesso aqui o índice da minha Super Global Session X. Vamos voltar lá para o nosso sisteminha. Então agora vamos testar como que funciona o funcionamento do Session Destroy. Lembrando, eu vou só aplicar ela aqui. Session Destroy, ok? Quando eu dou Session Destroy, eu não preciso informar que é super global, porque ele já sabe que é para destruir, né, a sessão. Então a minha sessão, né, ou seja, toda a minha variável session foi destruída. Eu vou até colocar aqui toda a super global session foi destruída. Porém, vocês têm que ficar atento que se vocês estiverem na mesma chamada, né, ou seja, na mesma instância, ele somente irá enxergar essa destruição na próxima requisição. Ou seja, se o usuário se você forçar ele a sair dessa página dele, né? Porque ele já está logado, então você tem que forçar ele a sair, porque você só vai enxergar essa destruição no momento que se abrir outra nova sessão. Você não consegue enxergar ela no momento da destruição, né? Porque você está nessa sessão. Então, para a gente verificar como que isso funciona, eu vou deixar ela dessa forma. Depois, então, é importante, que, ó, vou até colocar aqui, ó, importante forçar um redirecionamento. Porque na mesma sessão ela vai continuar logada, visualizando assim. Eu vou até imprimir novamente aqui, para vocês visualizarem que ela continua com seu valor. Somente quando você dá outra, né, ou seja, atualiza, né, vai para outra página, é que você realmente vê o resultado dela destruindo. Né? Então vamos atualizar aqui, salvar, voltar lá para o nosso navegador. Vou voltar aqui. A hora que eu clico em sair, veja só. Aqui não possui mais o X, porque ele foi eliminado, né? A gente só deu uma atualizada. E depois da gente usar o nosso Destroy, veja que ela continua na tela, né? Ela continua, porque a gente está logado na sessão. Então eu preciso forçar um redirecionamento para a gente visualizar que essa sessão foi toda destruída. Então, por exemplo, se a gente der uma atualizada aqui, ó, na página, perceba, né, que vai sumir todo esse meu array, ok? Então ele foi destruído na hora que eu atualizo ou forço um redirecionamento. Então vamos voltar aqui no nosso código. Eu vou só comentar essa parte para vocês guardarem como estudo. Ok? Então a gente vai usar o Session Destroy. Vou até copiar ele aqui para ficar mais rápido. Vou usar o Session Destroy. Né? Então quando chamar esse arquivo, quando chamar o logoff ou clicar no sair, ele vai destruir a minha sessão, né? Minha Super Global Session. E eu vou dar um header direcionando essa página para o index.php. Opa, vou dar um location aqui, estava esquecendo. Então ele vai ser redirecionado para o index.php. Então vamos salvar aqui. Vamos voltar lá no nosso sisteminha. A gente vai lá direto para o index. Aqui no index eu vou logar com os dados corretamente. Ao logar com o dado corretamente, né, eu entro na minha página. Eu vou até chamar a consultar aqui, ó. Vou até abrir chamada em outro navegador, né?
Veja que eu consigo abrir chamado aqui, porque a minha session foi criada, né, com o usuário logado. Porém, na hora que eu clico em sair, olha só, eu volto, né, para o meu index, deslogando este usuário, né, dessa sessão. Ou seja, eu removi toda a minha session, toda a minha super global session, né, eu destruí ela. Então não existe mais um usuário logado, não existe mais aquele usuário, né, aquelas informações de usuário. Para ele existir novamente, eu preciso informar ele aqui corretamente. Então, se eu tentar, por exemplo, aqui acessar diretamente, né, abrir chamado, vou dar um F5 aqui, ó.